2010, 60 mil cirurgias bariátricas foram realizadas no Brasil, sendo que 35% aconteceram por videolaparoscopia. Segundo os especialistas, cirurgias feitas com técnica que tem respaldo científico. Estatísticas apontam que a taxa de mortalidade é menor do que em outras cirurgias como vesícula, apêndice e coração. Para quem é recomendada a cirurgia bariátrica? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro titular da Sobracil, Sociedade Brasileira de Videocirurgia. O programa Tribuna Independente é exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal digital de alta definição, direto dos estúdios da Rede Vida, na cidade de São Paulo, e tem a apresentação do jornalista Sebastião Miziara. Olá, boa noite a todos. Estamos em estúdio improvisado, apresentando o Tribuna Independente desta noite. Na próxima segunda-feira você vai ver um novo cenário do Tribuna Independente aqui de São Paulo. Nós recebemos o Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico. E comigo no programa para ajudar nas perguntas é o complemento da cirurgia bariátrica. Aqui está a doutora Maria Gabriela Esteves, nutricionista, especialista em nutrição clínica pela Faculdade São Camilo, com foco no acompanhamento para a cirurgia bariátrica. E a doutora Ruth Ascencio, psicóloga especializada no tratamento da obesidade, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. Você, telespectador, está convidado a participar deste programa, dirimir dúvidas, conhecer o que é a cirurgia bariátrica no Brasil. Você liga para 17 operadora 3355-8432 ou ainda pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br. Boa noite, doutor Marçal Rossi, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. A você, telespectador, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Doutora Maria Gabriela Esteves, também, a nossa alegria em tê-la aqui no programa. Boa noite. Boa noite, doutora Ruth Ascencio. Boa noite, obrigada pelo convite. Bem, vamos começar o programa discutindo a questão da obesidade no Brasil. Os números são alarmantes. Por que, doutor Marçal, a obesidade aumenta aqui no Brasil, praticamente acompanhando os números americanos? Boa noite. Miséria, a gente vai falar um pouquinho que a obesidade vem aumentando. Nessa última década aumentou-se muito. E o grande vilão dessa história é o alimento. O alimento, o estresse, o comportamento do paciente, tudo isso faz com que a obesidade acabe aumentando. Então, você vê que os Estados Unidos, um país capitalista, todos os países que passam por esse fator de ser capitalista, eles têm esse fator. Tem os seus lanches, tem a sua comida congelada, então é o grande vilão e faz com que os pacientes aumentem de peso. Agora, a obesidade, o caminho não seria uma dieta equilibrada, exercício? O porquê da cirurgia bariátrica? O que a gente tem notado é o seguinte, não dá na vida atual para nessa vida estressante que nós temos, de muito trabalho, de muita correria, a gente come erradamente, muita comida calórica. E a gente não faz nada, a gente não faz um exercício. Se você for ver, os carros hoje são automáticos, a televisão é no controle remoto, a escada é rolante, então a gente não se mexe para nada. Então a gente vira um depósito de calorias, a gente não gasta nada disso. Então isso daí faz com que o balanço do produto calórico e o que você não queima dá um produto muito positivo, que é de calorias. Então o paciente ganha peso. Maria Gabriela, sua pergunta ao Dr. Marçal. Doutor Marçal, eu gostaria de ilustrar e falar para o pessoal que muitas dúvidas que chegam para mim no consultório é qual a dificuldade de uma mulher
pós-cirurgia bariátrica de engravidar. Existe algum impedimento? Existe algum cuidado? O senhor dá essa orientação? Não, o paciente, depois de, em média, de 15 meses depois da cirurgia, o paciente tem uma vida normal. A gente procura que esse paciente tenha uma vida normal. E ele vai ter uma gravidez, ela vai ter uma gravidez normal. Então, o que ela tem que fazer? Ela não pode deixar os seus suplementos vitamínicos e vida normal, gravidez normal, sem nenhum problema. E vai ter que, depois de 15 meses, 18 meses que engravidou, que operou, o paciente perdeu o seu peso, está com a sua parte nutricional adequada, pode engravidar normalmente. Você, telespectador, está convidado a participar do programa usando o telefone da Rede Vida 17 operadora 33558432, ou você tem ainda a opção do e-mail tribunasp@redevida.com.br. No programa, o Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico especializado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, diretor e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro titular da Sobracil, Sociedade Brasileira de Videocirurgia. Doutora Ruth Ascencio, psicóloga, especializada no tratamento da obesidade. A sua pergunta ao doutor Marçal. Eu gostaria de te perguntar e até pedir um comentário a respeito da indicação da cirurgia bariátrica para os pacientes com diabetes. Né? Que eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente tem tido muito essa demanda. O paciente que tem um IMC acima de 35, que eu vou explicar, um índice de massa corpórea, que você divide o peso do paciente dividido por altura vezes altura, vai dar um IMC. Os pacientes no Brasil que têm um IMC acima de 35 e que têm diabetes, que é uma comorbidade importante, ele tem indicação para cirurgia. E esses pacientes, muitas vezes, mais de 70%, 80% deles, melhoram do diabetes, param de tomar medicamentos, porque ele emagrece, a cirurgia muda o trânsito intestinal, muda os hormônios desses pacientes e eles acabam melhorando muito o diabetes e muitos não tendo mais a doença. Significa dizer que, com a cirurgia bariátrica, diabetes desaparece? Ele desaparece. Vamos dizer uma palavra assim, ele fica adormecido. Se o paciente engordar novamente, se o paciente mudar os seus hábitos novamente, ele tem a chance de ter o diabetes. O diabetes que a gente diz, você vê muito em revista, o pessoal fala, existe a cura do diabetes. Entende? Não é a cura. O paciente não tem mais a doença do diabetes, mas se ele voltar a ganhar peso, ele engordar novamente e ele for um obeso, ele vai voltar, ele tem a tendência a ter a cirurgia, a diabetes. Agora, o paciente, deixa eu aproveitar ainda para insistir nessa questão, o paciente que deseja fazer uma operação, uma cirurgia bariátrica em função das doenças colaterais que ele tem, em razão da obesidade mórbida. Ele tem que procurar um médico que está vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Sim. A gente procura esclarecer, e ele pode entrar no site da sociedade e procurar vários médicos. O médico que faz a cirurgia de obesidade, ele é um médico ele tem uma equipe um pouquinho diferenciada. Na equipe dele, ele precisa ter um cirurgião bariátrico, ele precisa ter uma nutricionista, ele precisa ter uma psicóloga, ele precisa ter endocrinologista, ele precisa ter pneumologista, cardiologista, fisioterapeuta e vários outros que vão ajudar esse paciente a perder peso. Esse paciente, a cirurgia da obesidade não é aquela cirurgia como uma vesícula. Eu tenho pedra na vesícula, eu vou operar porque eu estou tendo dor, então eu vou passar no médico. O médico vai ver o paciente, ele tem uma determinada idade, vai pedir uma avaliação cardiológica, exames para ele, um ultrassom, opera e tira a vesícula e pronto. Não. Cirurgia de obesidade não é isso. Cirurgia de obesidade, o paciente precisa saber muito bem que é uma chance que nós estamos dando para ele. Eu falo sempre assim para o meu paciente, você é obeso, você gosta de ser obeso? Não, eu quero ser magro. Então, tudo bem, você ser magro. O que você achou de você ser magro?
eu adoro. Eu queria sempre ser assim. Ele operou, ele emagreceu, ele está feliz. Ele tem que tomar cuidado porque a chance dele de nunca mais ser obeso. E nós temos pacientes com mais de 10 anos que não são obesos, que operaram e estão aí. Segue com a nutricionista, passa de vez em quando com a psicóloga, faz exercício 2 vezes por semana, não precisa andar mais todo dia. Quando o paciente opera nos primeiros meses, a gente gosta que o paciente faça bastante exercício, porque ele tem que perder aquela massa. Mas depois o paciente anda 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aprende a fazer sua alimentação, passa com a nutricionista. Se tem algum problema, procura a psicóloga. E a nutricionista, a psicóloga, vai ajudando o paciente nesse tempo. Faz uma academia de vez em quando. Então ele vai se melhorando a sua qualidade de vida no geral, para ele nunca mais ser obeso. Porque o que nós temos feito, o que nós temos visto no Brasil e no mundo inteiro, que a cirurgia da obesidade, que todo mundo pensa que é uma cirurgia que ela apareceu aqui em 94, 95, apareceu na mídia, esses médicos vão ganhar dinheiro, vão operar. Não. A cirurgia da obesidade começou em 1950, a história da cirurgia da obesidade. E ela vem se desenvolvendo de 50, passou para a época de 60, teve muita gente que fez cirurgia, morreram por causa da cirurgia, e ela vem andando. Ela começou um grande boom, que a gente chama, na metade da década de 80, tá? Por um americano chamado Mason, e no Brasil, com o Dr. Garrido também, ela passou para cá. Em 94, 93, ela começou a se difundir, e nesses últimos 15 anos da obesidade, ela está aí, operando os pacientes, tratando os pacientes, mas só que ele tem o seguinte, ele vai passar com você, por exemplo, o paciente passou comigo, não adianta ele burlar, ele tem que passar, fazer todos os pré-operatórios, tem que passar com a nutricionista, tem que passar com a... Eu não opero ninguém se não tiver nenhuma avaliação delas. Quer dizer que essa equipe multidisciplinar é para antes e depois. E depois, tá? Para antes, para o paciente e para o médico, a gente está bem seguro que o paciente vai ser operado. E depois, o paciente tem que seguir, ou com a nutricionista. A nutricionista vai seguir ele no primeiro ano, a psicóloga, e ela vai falar, olha, você passa comigo daqui 6 meses, no segundo, terceiro ano, cada 6 meses, uma vez ou outra, para permitir arrumar a alimentação, porque o que acontece? O paciente opera, e o que a gente estava conversando, o paciente acaba operando e ele, de repente, depois de 2 ou 3 anos, ele volta no ambiente familiar. E esse ambiente familiar, muitas vezes, está errado. Em vez da família se adaptar ao paciente, o paciente volta a se adaptar à família. Então, ele começa a ganhar peso, por isso que os pacientes engordam, e ele precisa urgentemente estar do lado de uma nutricionista. Doutora Maria Gabriela Esteves, que é a nutricionista, especializada em nutrição clínica pela Faculdade São Camilo e com esse foco no acompanhamento para a cirurgia bariátrica. Mais uma pergunta ao doutor Marçal, mas eu gostaria de ouvir o seguinte, qual foi a sua melhor experiência nesses pacientes? Desses pacientes, qual a experiência melhor que você retirou? Eu acho que a melhor experiência que eu falo para todos eles, que eu sou a segunda mãe, porque eu ensino a comer tudo direitinho, do começo, sem esses vícios de condimentos industrializados que a gente tem. Então, uma alimentação mais saudável, com mais fruta, mais verdura. Eu vejo, às vezes, assim, um obeso... Esses dias mesmo, atendi um que falou para mim que, pela primeira vez na vida, comeu abobrinha e que adorou e que foi uma delícia, não sei o que lá. Então, você perceber que você está ajudando aquela pessoa a descobrir uma vida muito mais saudável. E o que a gente mais luta é para essa questão familiar, realmente, né? Para que a família abrace isso e para que todo mundo mude, né? Se tem um obeso na casa, então todo mundo aí deve ter um colesterol mais alterado, uma pressão alta, né? A gente vê essa questão na família. Então, vamos ajudar todo mundo melhorar. Mais à frente no programa, eu vou me apresentar como um operado e você vai me dizer qual é que é a dieta correta. Pode deixar. Então faça a sua pergunta ao doutor Marçal. Doutor Marçal, existem algumas suplementações que a gente acaba aplicando no consultório. Para a suplementação específica de vitamina B12, o senhor acha que é mais eficaz fazer o tratamento intramuscular com injeção? Ou o senhor acha que tomar uma vitamina sublingual, por exemplo, que tem uma boa absorção, é uma alternativa para esses pacientes? Eu acho que os dois, tanto você tomar sublingual como injetável, é importante para o paciente. As duas são benéficas.
A injetável dói mais. O paciente não gosta muito, porque se o paciente está muito magro, alguma coisa, ele tem que tomar na região glútea, nunca se toma no braço, e ele acaba tomando. A sublingual é boa, mas o paciente esquece muito de tomar essas coisas. Então, dependendo de como o paciente está, se o paciente está com uma vitamina muito baixa, eu dou injetável para o paciente, depende, eu dou uma dosagem para ele, ou 1 ou 2 para ele, ou 3, para ele tomar, e depois, conforme for, se ele for perdendo, se for mulher principalmente, a gente pede para controlar um pouquinho a menstruação, se tiver déficit de ferro, e na vitamina que tem uma absorção mais baixa nos pacientes operados, a gente procura dar ou injetável ou a gente dá sublingual. Você, telespectador, está convidado a participar do programa. Você tem a opção telefônica e o e-mail. Rápido intervalo e voltamos com o Tribuna ao vivo de São Paulo. Cenário improvisado, segunda-feira, novo cenário para você.